Muito bem, vamos continuar aqui na nossa análise das características das baterias de chumbo ácido. Vamos começar aqui falando do ciclo e da profundidade de descarga. Eu vou começar falando da profundidade de descarga, pessoal. Essa profundidade tem a ver com a quantidade de energia que você utilizou da bateria, só que falando em termos percentuais. Considero que a bateria carregada ela está com 100% de energia. Se eu der uma descarga nela de 25%, por exemplo, a profundidade de 25%, significa que eu usei 25% da capacidade da bateria. Então, se a bateria tem 100 Ah e eu usei 25 Ah, a profundidade da descarga foi de 25%. Então, pode ter profundidade de descarga, né, de 1% até 100%. Você pode descarregar a bateria inteira também. A questão é que, geralmente, pessoal, o tipo de uso da bateria, né, o tipo de sistema que você projetou, ele vai ter uma profundidade de descarga regular. Por exemplo, você pensa nisso antes de calcular os componentes. Você pode pensar o seguinte, eu quero que minha descarga regular seja de 30%. Então você dimensiona a quantidade de módulos fotovoltaicos, quantidade de baterias, o controlador de carga, para que seja utilizado só 30% da energia das baterias todos os dias. Então, todo dia que você utilizar essa bateria, vai usar só 30% e vai recarregar com o sol no dia seguinte. Geralmente, as baterias de chumbo ácido, a profundidade de descarga indicada fica entre 20% e 50%. Alguns fabricantes falam que pode ir até 80%. Mais do que isso já fica bem difícil porque esse tipo de bateria não suporta descargas muito profundas. Geralmente fica limitado a 50%, podendo ir até 80% em alguns casos. Menos de 20% não faz muito sentido porque se você utiliza só 10% da energia, você costuma ter que comprar muitas baterias para que esses 10% atendam o seu sistema. Então fica um pouco assim, o banco fica grande demais. Mas entre 20% e 50% são valores bem comuns. Agora o ciclo equivale a uma carga e uma descarga. Não precisa ser da bateria inteira. Se o meu sistema está projetado para usar só 30% da bateria, por exemplo, da profundidade de descarga de 30%, se eu der essa profundidade de descarga e recarreguei a bateria, já foi um ciclo. E aí, quanto mais raso for o ciclo, melhor para a durabilidade da bateria. Porque quanto mais profundas são as descargas regulares, menos a bateria vai durar. Ela vai estragar mais rápido, a vida útil dela vai acabar mais rápido. E aí tem uma relação interessante da quantidade de ciclos que a bateria permite com a vida útil dela. Então, olha que interessante. Por exemplo, a bateria, se eu utilizar uma profundidade de descarga de 20%, então eu só vou usar 20% da energia da bateria e vou voltar a carregar ela. Ela vai durar 1.500 ciclos. No caso dessa bateria que eu expliquei para vocês, que é um fabricante que eu vou até disponibilizar a folha de dados. Se eu usar 10%, por exemplo, vai para 2.500 ciclos. Olha que legal. No entanto, se a minha descarga for de 50%, por exemplo, uso 50% e recarrego, 50% e recarrego. Olha só, chegamos aqui no eixo X, 50%, vai dar aqui próximo de 500 ciclos. Então, você sempre tem que pensar isso, pessoal, que se você descarrega a bateria demais, ela vai durar menos, mas você usa menos baterias. Mas se eu descarregar a bateria muito pouco também, eu vou ter que comprar mais baterias. Então é aquela questão. Ou eu vou comprar muitas baterias e elas vão durar muito tempo, ou eu vou comprar poucas baterias e elas vão durar pouco tempo. Tem essa relação. Mas é sempre bom lembrar que a vida útil das baterias também está relacionada com o tempo. Geralmente essas baterias é recomendável pelos fabricantes trocar a cada 4 anos. Então aí 4 anos, pessoal, vai dar em dias, vai dar ali uns pouco menos de 1.500 dias, 4 anos. Então, acima de 1.500 dias, que é aqui os 20%, não faz muito sentido você usar menos de 20%, porque pode ser que essa bateria estrague pelo tempo e não pela quantidade de ciclos que você deu nela. Beleza? Então, essa relação aqui, pessoal, ela só serve para baterias de chumbo ácido. As baterias de celular, de computador, também existe essa relação de ciclos com a vida útil. No entanto, é diferente, essa curva não é a mesma, então não queira aplicar isso aqui na bateria do seu telefone, por exemplo, que não vai servir. Beleza? Apesar de existir essa relação também. A bateria do celular, do computador, ela tem lá uma quantidade de ciclos que ela foi feita para durar e a partir de uma certa quantidade, ela começa a perder eficiência demais, começa a descarregar muito rápido e a vida útil da bateria se encerrou. Então, continuando, a temperatura também tem uma relação muito boa, assim, muito direta com a vida útil da bateria.
Olha só que interessante, no eixo X aqui a gente tem a temperatura de trabalho, temperatura ambiente do local que a bateria está. Até próximo de 40 graus aqui, a gente tem a vida útil praticamente inalterada, 100% da vida útil, ficando dependente só da profundidade de descarga e da quantidade de ciclos. Mas a partir de 40 graus, ambientes de 40 graus de temperatura, a vida útil da bateria cai muito rapidamente. Chegando por exemplo, aqui a 70 graus, você vai ter ali 50% da vida útil só, devido só à temperatura, fora outros fatores também em relação ao uso que pode, né, diminuir ainda mais esse valor. Aqui já é um outro fabricante, pessoal, olha só, esse outro fabricante mostrou aqui que com 15% aqui a relação de ciclos por profundidade de descarga. Você pode notar que é bem parecida as curvas, né? A questão é que esse fabricante nem mostrou para menos de 15%. Então, com 15% de profundidade de descarga, você vai ter aqui 1.500 ciclos, baixando aqui para próximo de 200, com profundidades de descarga de 80%. É bem parecido aqui também, olha, próximo de 200 com 80%. Então, essa curva é bem característica das baterias de chumbo ácido. Se você mudar de tipo de bateria, aí a curva pode mudar assim, consideravelmente. Outras terminologias interessantes, pessoal, é a sobrecarga. Sobrecarga é quando você continua fornecendo corrente elétrica para uma bateria, mesmo depois que ela já está carregada. O que isso vai causar? Isso não melhora nada a vida da bateria, muito pelo contrário. Isso tem a tendência de fazer o eletrólito dela, aquele líquido dentro da bateria, borbulhar, porque ele está sobreaquecendo. E esse borbulhamento é muito prejudicial para a vida útil da bateria. Pode fazer ele até vazar da bateria, se a bateria for selada, pode romper, né, os lacres das vedações, aumentar muito a pressão interna. Então, se a bateria está carregada, a carga tem que ser interrompida. É para isso que existe o controlador de carga. Outro termo importante é a tensão de circuito aberto. Toda bateria, pessoal, assim como os módulos fotovoltaicos, a bateria, quando ela está sem fornecer corrente, ela tem uma tensão bem maior do que a tensão normal dela quando ela está em operação, por exemplo. Então a bateria aí, que teoricamente a tensão nominal dela é 12 volts, ela fica com mais de 13 volts quando ela está com o circuito aberto, sem nada conectado. E essa tensão de circuito aberto, ela serve como referência para você saber se ela está carregada ou não. Então se a bateria está com o circuito aberto e com a tensão baixa, é porque ela está descarregada. Ou tem algum defeito também, nós vamos ver isso com mais detalhes no futuro. Tensão de corte é a tensão para a qual o fabricante define que você tem que parar de carregar a bateria, que ela chegou no limite máximo já. Certo? Que assim, é um limite mais do que ela deveria, inclusive. Passou aquele valor, você pode danificar a bateria. Já a tensão de final de carga é a tensão que indica que a bateria já está 100% carregada e que não precisa mais carregar. Então a de corte já é acima desse valor. A tensão nominal é a tensão média da bateria, né, durante o processo de descarga. Então, quando você fala que a bateria é de 12 volts, é porque a tensão nominal dela deveria ser 12 volts. A vida útil, eu expliquei para vocês que ela está definida com o número de ciclos, né, com a proporção com a profundidade de descarga, mas ela também está relacionada com a eficiência. Você consegue medir a eficiência da bateria. Por exemplo, a bateria deveria dar uma carga aqui, uma capacidade de 100 ampere-hora, por exemplo, e está dando só 60. Essa bateria, pessoal, a vida útil dela já acabou. Geralmente, quando dá 80% da eficiência, já é a hora de trocar a bateria, de substituir, porque ela tende a se degradar cada vez mais rápido. Então, quando chegou em 80%, a tendência dela acelerar essa degradação é muito grande. Até isso acontece um pouco com baterias de celular também. Ela vai ficando ruim bem devagar, mas chega um certo ponto que ela começa a piorar muito rápido e aí fica inviável o uso. Então, a mesma coisa com a bateria de chumbo ácido. Isso aqui, pessoal, essa figura mostra a curva de carga de uma bateria. Aí essa curva de carga, a bateria, ela não tem capacidade de controlar a própria carga. Então tem que ter um controlador de carga que permita esse ciclo. E nós vamos estudar os controladores de carga, vocês vão ver lá que a maioria dos controladores hoje em dia, os mais modernos, eles proporcionam esse ciclo controlado para melhorar a vida útil da bateria. Então o que acontece? Olha, você tem aqui a linha tracejada, que é a tensão da carga, né, que o carregador vai impor na bateria, e tem a curva da corrente. Então, quando você começa a carga, então está aqui o tempo de carregamento no eixo X, quando você começa a carga, você põe uma tensão aqui, né, supondo a bateria de 12 volts, próxima de 12 volts, né, ali 12, 12,5 por aí,
E a corrente fica muito alta, porque a tensão da bateria fica baixinha. Fica ali 11, 10.8 volts. Então, é uma corrente alta que começa. Aí a tensão da bateria vai subindo. A tensão da bateria vai subindo. Quando chega ali por volta de 14 volts, a bateria já está carregada. E aí o que você faz? Não é que ela está carregada, ela está chegando muito próximo do valor de carga completa dela. E aí você dá uma desacelerada. O que significa isso? Você coloca uma corrente, a corrente cai muito mesmo, vai caindo, caindo, até que chega um ponto, que é o ponto de flutuação, que a bateria já está carregada. No entanto, você coloca uma tensão ali um pouco mais de 13 volts nela, para ela manter carregada. É uma tensão, pessoal, que ela é suficiente só para compensar a autodescarga da bateria, né? A gente sabe que ela vai começar a descarregar sozinha, mesmo sem usar, né, nenhuma carga ligada nela. Então, a tensão de flutuação é aquela que você deixa ligada na bateria, né, acima da tensão nominal dela, para manter ela carregada. E aí você vai ter um controlador de carga que você vai definir todos esses parâmetros e o fabricante da bateria vai te falar. Para carregar, a tensão tem que ser tantos volts, para flutuação tem que ser tantos volts, para absorção tem que ser tantos volts. E aí, se você tiver um controlador de carga mais moderno, você pode configurar isso lá. Lá na escola a gente tem um, no futuro próximo a gente vai poder estudar isso com mais calma lá na escola. Então, vou encerrar essa videoaula por aqui, porque terminou a parte da terminologia, né, dos principais termos relacionados a baterias. Na próxima videoaula a gente começa com os efeitos da temperatura. Então, ficamos por aqui. Até a próxima.